te agradecemos por esta rica e grande oportunidade, Pai, de mais uma vez estar em Sua presença. Segundo a Sua graça, a Sua palavra declara que os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. E assim sendo, cremos que o Senhor conduz a cada filho em Sua presença. O Senhor tem nos trazido em Sua casa para testificar da Sua palavra, por meio do Teu Espírito Santo que testifica com nosso espírito as coisas santas e verdadeiras da parte do Senhor. Homem algum pode entender, Pai, os mistérios do reino dos céus, a menos que o Senhor revele, porque assim está escrito em Sua palavra, que o Senhor revela quem o Senhor deseja. Assim, então, nós glorificamos ao Senhor por este privilégio de poder ver a Sua manifestação por meio da Sua palavra, ajuntando os corações eleitos, os filhos amados, a igreja comprada com Teu sangue, a esposa do Cordeiro. Isso é maravilhoso, Pai. O nosso coração se alegra em pensar em tamanha oportunidade e riqueza para nós de sermos Seus filhos. Como disse o Teu profeta, Pai, o maior privilégio que o homem tem. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, as nossas falhas, e que tome conta do nosso coração, derrame do Teu Espírito Santo sobre nós, vivifica cada um de nós, Pai, pelo poder da Sua palavra, que é vida e vida com abundância. Toma minha mente, os meus lábios e o meu coração. Retira de cena tudo o que é humano, Pai, e que assim o Senhor possa falar com Teus filhos. É o que eu rogo ao Senhor humildemente, de todo o meu coração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. A nossa leitura, vamos ler 3 escrituras: Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 2 e Atos 4. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet, o nosso abraço. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado pela sua disponibilidade e também por poder estar com a gente um pouquinho. Que Deus acrescente toda a bênção em cada coração. Mateus capítulo 1, verso 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel,
que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Lucas capítulo 2, versos 10 e 11. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Atos 4, do 10 ao 12. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Vamos deixar como título para esta noite: Deus colocou seu nome em um ser humano para a redenção. Deus colocou seu nome em um ser humano para a redenção. Como é sabido e crido por nós, a manifestação de um Deus grande e eterno, talvez conhecido por todos assim, dizer, mas também um pouco complexado e cheio de confusão na mente de todos os que creem. Seja ele cristão de qual seja a denominação, ele crê que há um Deus. Mas há algo, como sabemos que Satanás infiltrou o pensamento sobre Eva, trazendo-lhe interpretações, e aquela interpretação causou em Eva um desejo de conhecer aquela interpretação um pouco mais. Então sabemos que aí Eva foi ludibriada, foi enganada, caiu em transgressão e trouxe Adão ao pecado, ao participar com ela deste ato. Agora, isso também era necessário da parte de Deus acontecer para que Deus manifestasse o seu plano de redenção, ou seja, aquilo que ele pensou, desde a eternidade. Como nós sabemos, esclareceu o profeta para nós, Deus, o Elohim, que é o Eloá, o existente de si mesmo. Ele habitava só na eternidade, ele é o eterno, ele não tinha começo, né? Não tem começo, não tem fim, mas ele desejou então, em seus pensamentos, no qual chamamos, o profeta chamou de atributos, os pensamentos divinos. Temos que ter o nosso ponto de partida todo a partir do pensamento de Deus. Não há ninguém que conhece os pensamentos de Deus, mas Deus faz os seus pensamentos ser conhecidos a seus filhos. Então ele pensou em ser o curador, ser o salvador,
ou seja, ter esse plano de redenção. E ele pensou como ele faria isso. Então, quando ele estava tudo pensado, ele se viu na forma de Salvador, numa condição humana. Então ele começou a criar todas as coisas. E sabemos que o homem, a última criação e a máxima criação de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Então, como já mencionamos, ele fez Adão e Eva, mas disse o irmão Branham que Deus os deu livre-arbítrio, ou seja, direito de escolher. Deus não podia fazer Adão cair, diz o profeta, senão Deus estava forçando a queda para que ele fosse o Salvador. Então ele deixou o homem na condição de escolher entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. Simplesmente Deus advertiu e disse o que aconteceria. Então, quando Deus advertiu, ele disse: não toque do fruto da árvore que está no meio do jardim, pois no dia que dele tocares ou comerdes, certamente morrerás. Então Deus já sabia que aquilo ia acontecer, então ele já trouxe aquela advertência, mas o irmão Branham esclareceu que Adão não podia cair, não tinha como Satanás derrubá-lo, pois ele era criação original de Deus. Mas quando Deus tirou o subproduto, a mulher da costela de Adão, subproduto porque a mulher não é uma criação original. Como todos os animais, você olha, todos os animais, o macho tinha sua fêmea, e ambos foram criados por Deus, então todos ali, uma criação original, mas a mulher não foi original, ela foi secundária, ela foi tirada da costela do homem. Então, sendo assim, Satanás pôde enganá-la. E quando ele o fez, então aí entrou o pecado. Como sabemos, aí o pecado veio e desgraçou, podemos assim dizer, toda a raça humana, a natureza em geral foi ofendida e manifestou, os animais, as suas selvagens, os animais selvagens, suas bravuras, e assim cada coisa então saiu fora do seu centro. Mas nós vemos dentro de Gênesis, Deus falando com Eva, falando com a serpente, falando com Adão, mas justamente quando estava naquele diálogo ali entre a mulher e a serpente, Gênesis 3,15, disse o profeta, ali está a primeira promessa de salvação. Quando Deus disse que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria-lhe os calcanhar. Então ali está a primeira promessa de salvação. Então sabemos que Deus enviou profetas, os homens rejeitaram, a maldade cresceu em tão grande proporção que os filhos de Deus foram encontrados em pouquíssimas pessoas, olhando o quadro para Noé e seus filhos, passando pela arca, e após o dilúvio, Deus começando uma nova geração a partir então dos filhos de Noé. Sem Cão e Jafé, disse o irmão Branham, de onde descende as três raças, ou toda a raça humana, todos os povos. E sabemos então que de Sem e Jafé veio os judeus e samaritanos, e vemos todo o trabalho de Deus com os judeus,
pois os judeus eram os únicos que tinham o seu coração mais apurado à verdadeira religião. Muitas vezes envolvidos nos erros e idolatrias, mas era eles que tinha a verdadeira adoração. Então, como temos a promessa de vários profetas falando da vinda do Senhor, desta salvação, começando por Moisés falando que Deus havia de levantar um profeta semelhante a ele, e aquele que não cresce nesse profeta seria desarraigado. E esse profeta, nós sabemos que ele é Jesus Cristo. Então, se não tivermos uma fé perfeita dentro do que é esta manifestação divina, por meio de Jesus Cristo, porque nós sabemos que Deus prometeu vir salvar. Então, um profeta semelhante a Moisés, Isaías falou desta virgem concebendo e dando à luz um filho. Quando José quis rejeitar, o anjo apareceu para ele e disse: não rejeite Maria, tua mulher. E quando o anjo falou com José, o anjo mencionou a José qual era o nome do menino, como o anjo mencionou também para Maria que ele chamaria Jesus. Então, quando ele nasceu, 8 dias mais tarde, foi ao templo a ser apresentado, pela ordem da palavra, e também pela ordem da palavra da lei ser circuncidado. Então estava ali Jesus passando já por todos esse processo, e ao ser então circuncidado, foi-lhe dado o nome Jesus. Agora, vamos dentro de algo, é tão simples, o que disse o profeta, o irmão Brana. Nós vamos tomar alguns pontos deste nome que é dado entre os homens, no qual devamos ser salvos. Esse nome foi colocado naquele que nasceu em Belém, que era o Salvador, que era Cristo Senhor, mas foi-lhe dado o nome Jesus porque ele salvaria o seu povo de seus pecados, ou de seu pecado, propriamente dizendo, de seu pecado. Agora, aquele pecado virginal no qual ele nasceu, para que assim então ele pudesse santificar os seus filhos, ou seja, cada um de nós que nascemos pela via do sexo, o qual não é a vontade original de Deus, mas é a vontade secundária. Depois da queda do pecado, disse o irmão Brana que foi o pacto que Deus teve com Eva ali, naquele momento, já que ela concebeu o pecado, aquilo trouxe morte. Então agora ela teria que gerar vidas. E ela gerando vidas, mas tudo que nasce da mulher é morte. Então nós nascemos em pecado. Então Deus, nascendo pela mesma via, derramando o seu sangue por nós, então ele tirou esse pecado de sobre cada um de nós. Então ainda nos resta esta redenção para esse corpo que foi nascido em pecado, mas que você crê de todo o seu coração na sua redenção, que Deus já tem ofertado, oferecido e dado a cada um de nós. Então, olhando esse Deus eterno, criando o homem e amando, não induzindo ao pecado, mas deixando o homem em sua livre escolha, com seus direitos de escolher, nós vivemos a mesma situação hoje. Então, como eu disse no princípio, as pessoas, você pode conversar com elas, elas dizem: há um só Deus.
Mas quando você puxa o assunto, então aí eles querem fracionar Deus em 3 pessoas. Parece que ficou muito difícil pelo aprendizado denominacional de todos os tempos, né? Como nós já temos falado, todo sistema religioso nascido em uma perversão, gerados por uma... me fugiu a palavra agora... por uma heresia, gerados de uma heresia, quando eles querem mostrar tantas coisas heréticas e são incapacitados, ainda que estudam seus credos, suas teologias, mas aquilo não oferece condições de aprendizado em conhecer Deus. Como disse o irmão Brana, Deus não é conhecido por muito estudar. Quanto mais se estuda, mais se distancia de Deus. Então a heresia que entrou na era cristã, nós sabemos desde os dias dos apóstolos, porque o próprio João já advertia em sua carta, dizendo: o anticristo está às portas. Depois nós vemos Paulo mostrando que ele se assentava na casa de Deus como Deus, querendo parecer Deus. Então, de acordo com o cavalo branco, aquele espírito religioso pairando nos ares, até que ele se tornou, ele se encarnou, e aquilo se tornou de pensamento, de espírito, se tornou uma realidade. E aquela realidade, passando-se ao cavalo vermelho, já então tendo os seus credos, o seu dogma, o qual vieram a mudar a doutrina apostólica que foi manifesta. Então o profeta diz assim: a revelação de Jesus Cristo no parágrafo 27, tradução de Goiânia, ali no princípio da igreja, não creram em 3 deuses. Os apóstolos não creram em 3 deuses, não é verdade? Você não pode encontrar essa classe de doutrina entre os apóstolos. Foi depois da era apostólica que esta doutrina entrou verdadeiramente. Chegou a ser uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da deidade causou em Nicéia uma separação em 2 sentidos. E dessa separação saíram 2 extremos. Um simplesmente foi ao politeísmo, crendo em 3 deuses. E o outro foi unitarismo. Naturalmente, isso tomou um tempo para se desenvolver. Porém sucedeu. E o temos hoje em dia. Porém, a revelação, através de João, dada pelo Espírito às igrejas, foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a plenitude. Não há nenhum outro Deus. Ele pôs seu selo sobre esta revelação. Então, olhando já aí lá o princípio, o profeta mostrando o distúrbio dos pensamentos facciosos, que gerou o pensamento politeísta, ou seja, uma ou mais pessoa na divindade, como gerou também o unitarismo. Deus não é unitário, ele se une,
Mas esse unitário aqui, então, nós precisamos entender a manifestação de Deus, que nós sabemos que Deus é Espírito. E de Espírito, Ele veio a se tornar carne. No princípio, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, como esse Verbo que estava na mente de Deus, esse Verbo se tornou carne. Essa carne é o corpo, no qual o Deus Espírito se uniu a esse corpo. Então, olhando a criação, como disse o irmão Brana, que explica Deus, então você olha Gênesis 1, quando Deus criou o homem espírito, e você olha Gênesis 2, quando Ele fez o homem pó da terra, e aí Ele uniu aquele espírito naquele corpo. Então, Deus é Espírito. João 4, 24, Gênesis 1, versículo 1, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, aquele Espírito criou um corpo e se uniu àquele corpo. Não é caso de olharmos para a eternidade e vermos que já havia aquele corpo. Não, a Bíblia disse que Jesus é carne. Tanto isso prova que nós o vemos, disse o irmão Brana, ele nasceu no Calvário. Me perdoe, ele nasceu da Virgem Maria, mas ele morreu no Calvário. Então nós lemos as Escrituras que Deus o ressuscitou dos mortos. Romanos, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, quem ressuscitou aquele corpo? Então, claro, nós olhamos para aquele corpo, que ele nasceu e ele morreu. Se ele fosse um corpo eterno, ele não poderia morrer. Então nós vemos no Velho Testamento, Deus criou um corpo e falou com Abraão, disse o irmão Brana. Aquele corpo foi chamado Elohim por aquela ocasião daquela visita a Abraão, mas ele saiu dali, não se vê mais falar naquele corpo. Antes um pouquinho ele criou um corpo e apareceu como um sacerdote quando Abraão venceu a guerra, e Deus, naquele corpo que foi chamado Melquisedeque, que é rei de Salém, que é rei de Jerusalém. Então você vai acompanhando as Escrituras, você vê aquele rei de Salém, depois quando ele se torna carne, ele foi morto, e foi escrito sobre a sua cabeça, Rei dos Judeus, Rei de Jerusalém. Então Deus vem manifestando, Deus para ser o nosso Salvador, porque a classe humana se perdeu, e foi justamente esse então o plano de redenção. Então Deus, o Eterno, Ele se fez homem, não é caso dele ser único. Então nós vemos Ele como Eterno, criando um corpo e entrando neste corpo. Como Ele criou a mim e a você, Ele não está em você agora? Então pense, faça aí um transporte de pensamento, que o Espírito Santo está agora aqui em mim, está em você. Ele estava em Cristo. Então o irmão Brana disse, lá no Getsemane, o Espírito de Deus recuou, ou seja, saiu de Jesus, para que ele pudesse vir a morrer. Senão ele não morreria também, porque o Espírito Santo estava nele. Da mesma forma, é o que nós estamos aguardando, a nossa redenção, o nosso arrebatamento, o nosso rapto. E nós só podemos ser arrebatados se o Espírito Santo estiver em nós. Se o Espírito Santo está em você, você tem vida eterna. Não há nem condição de você morrer. Você acha que isso é absurdo? Ou você crê nisso? O Espírito Santo está em você, então você não pode morrer. E para morrer, então ele dá aquela saidinha, né? E
e os anjos te transportam. Agora, isso pode ser absurdo, mas se o Espírito Santo está em nós, então nós somos eternos. Então, olhando para Cristo, que é Deus, agora, em uma forma humana, para trazer essa redenção. Então, Ele morreu por cada um de nós. Então, aqui o irmão Branham disse: eu sou o Senhor Jesus Cristo, eu sou a plenitude. O que é plenitude? Eu sou pleno, eu sou completo, eu sou tudo. Amém? Não há nenhum outro Deus, e Ele pôs selo sobre esta revelação. Então, Deus que tem esclarecido isso dentro do nosso coração, conforme nós sabemos, Mateus, 17, que Jesus exultou no Espírito e deu graças a Deus e disse: o Senhor escondeste essas coisas dos grandes e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então é Deus que revela, é Deus que mostra, como Paulo disse, há um Espírito que testifica com o nosso Espírito que estas coisas são a verdade. Então só Deus pode testificar e revelar a cada filho, a cada eleito. Então, é o selo desta revelação. Então Jesus nasceu, foi-lhe dado o nome Jesus. Eu quero só chamar a atenção naquilo que temos ouvido bastante, através de grandes pregadores, homens sábios, que a gente não serviria, nem passaria perto de tanta sabedoria que eles têm. Mas Deus colocou o seu nome em um ser humano. Então esse ser humano, que foi a própria criação de Deus, foi a gene de Deus, a semente de Deus, onde Deus habitou. Então aquele corpo que é o templo, onde veio o Espírito Santo, no dia que ele estava sendo batizado por João, o Espírito Santo veio e pousou sobre ele. De repente virá o Senhor a seu templo. Então naquele templo, ensinou o irmão Branham lá no Velho Testamento, é o lugar onde Deus escolheu pôr o seu nome. Então aquele templo é a carne humana, é Deus em um templo humano agora, comunicando-se, contatando, podendo ser palpável, tangível pelos homens, Deus numa forma humana. Então ele, naquela forma humana, ele recebeu esse nome, e o seu nome será Jesus, será Jesus. Então, talvez eu não leia tudo que eu tenho aqui para ler, mas vou ler alguns tópicos, depois você pode conferir o quanto o profeta zelou e mostrou este nome, que é o Senhor Jesus Cristo, no qual temos aí também uma disfunção na mente humana, que apresenta novos nomes ao Senhor, quando a própria Bíblia disse que Ele é eterno. Então Ele se tornou um homem. Como um homem, o seu nome foi Jesus. Hebreus 13:8, o apóstolo Paulo disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o irmão Branham disse na mensagem à era de Laodiceia, conhecido, por todos nós, que o Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa, e tudo o que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Então tudo que Deus fala está em sua palavra. Tudo que Deus deu ao profeta, a revelação, e o que ele pregou e ele ensinou, está na palavra. Então nós
precisamos do mesmo Espírito, que é Deus que escreveu a sua palavra e cumpre com ela e a respeita. Ele a revelou com seu Espírito Santo através do sétimo anjo, e nós precisamos do mesmo Espírito Santo para entendermos esta revelação e falar a mesma coisa sem aumentar e sem diminuir, somente o que disse as fitas, o que diz, o que o profeta pregou, em outras palavras, no qual nós lemos ou podemos ouvir pelas fitas. Se você lê pelo livro, você crê que é o profeta. Você ouve a mensagem, você sabe que é o profeta. Então, falar na mesma proporção. Então, o profeta vem e ele mostra na mesma proporção que Paulo mostrou. Ele não podia mostrar diferente. Um profeta não tem autoridade divina para mudar os escritos, o que Deus escreveu, o que Deus anunciou, mas ele tem o poder de falar o que a palavra fala. Então Paulo mostrou o fundamento dos apóstolos. Se ele era um apóstolo, ele era um profeta, ele teve a mesma revelação da doutrina apostólica, e esta na qual nós sabemos que depois foi desvirtuada ou transferida para um credo, um dogma, por uma heresia trinitária de 3 pessoas. Isso se perdeu. Então, a promessa que seria revelada na voz do sétimo anjo, todo o segredo de Deus. Então, quando chega o sétimo anjo, ele nos leva de volta. Ele tem nos arrancado. Deus tem nos arrancado através desta mensagem do sétimo anjo, dos credos e dogmas, e tornado o nosso coração a verdadeira mensagem apostólica, ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e a verdadeira deidade de Deus. O Deus eterno se tornando homem, nascendo e morrendo por nós. Então, como um homem, Deus se fazendo carne. E quando ele se fez carne, ele recebeu um nome humano. Seu nome será Yahushua, será Jesus, né? Termo hebraico, Yahushua, Iá, é Deus, Rushua, salvação. Para nós, Jesus, Deus é a salvação. Então, Deus manifestando neste nome, trazendo esta salvação para nós. Então, olhando a este Jesus, ele nasceu em Belém, aquele que é Cristo, o Senhor, sendo ele o Cristo, o Senhor, mas nós vemos em todo o seu ministério terreno, o seu nome era Jesus, o seu nome foi Jesus, e o seu nome ainda continua Jesus. Amém. Por quê? É um Deus eterno se tornando homem, e como homem, depois de sua morte e ressurreição, nós encontramos em Mateus, ele disse: todo poder é-me dado no céu e na terra. Quando o Espírito Santo caiu na igreja primitiva, então Pedro levantou e, discursando ali aquele discurso de Sermão Branda de 15 minutos, no versículo 36 de Atos 2, ele disse: saiba com certeza, ó casa de Israel, a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, se você olhar dentro do primeiro selo, onde o irmão Brana disse no parágrafo 293, o seu nome na terra foi Jesus, porque ele era o Redentor. Isso é verdade. Mas quando ele venceu a morte, o inferno, e se ascendeu, subiu ao céu, ele recebeu um novo nome. Agora as Escrituras, eu posso entender pelas Escrituras, que na terra ele foi chamado Jesus.
Mas quando ele subiu então na boca de Pedro, olha o que Pedro proclamou: a este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós olhamos nas Escrituras, Deus disse: o meu nome é Senhor. É o eu sou, é o Senhor. Então agora ele recebeu esse novo nome, porque na terra ele só era Jesus, ele era o Redentor. Mas agora Deus o ressuscitou dos mortos, ele se tornou Senhor, e Cristo então, totalizando, ele é Senhor Jesus Cristo. Sendo ele o Senhor Jesus Cristo, então agora Deus na forma humana, com o nome humano, aderindo o senhorio eterno, se tornando agora eterno, e a casa onde Deus habita. Então Paulo disse: porquanto nele habita corporalmente, agora neste corpo habita toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo aquilo que é Deus, é o Pai, Criador, Jesus, Salvador, e o próprio Espírito Santo, que é Deus em nós. Mas esses três ofícios agora habitam neste Jesus, Deus, trazendo a redenção, colocando este nome num ser humano, num homem. Agora nós temos escrituras que levam as pessoas a pensarem que ele tem um outro nome, quando isso não é verdade, não é declarado pelas escrituras, como também o sétimo anjo não declarou isso. Então o sétimo anjo, ele não podia falar diferente de Paulo. Paulo disse que é um nome que é dado acima de todo nome. Paulo disse que neste nome é o fundamento da igreja, a pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou pedra de esquina. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se você vai em Apocalipse 2, onde está escrito: os que receberam a pedra branca, vasculhe as revelações, o que o profeta pregou, veja o que ele está dizendo que é esta pedra branca. Vá na era de Pérgamo, quando ele disse que ao vencedor seria feito coluna no templo de Deus, e sobre o vencedor seria escrito o novo nome do meu Deus, o novo nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Então nós encontramos, o irmão Brana esclareceu nitidamente que este nome é o Senhor Jesus Cristo. Falando da coluna, outra hora podemos falar da pedra, traçar isso mais um pouquinho, para que assim nós possamos entender que esse nome é eterno. Hebreus 13:8 está dizendo. Então essas duas colocações lá em Apocalipse, sabemos que é acontecimento nas eras da igreja, foram as visões que João teve do trabalho do Senhor Jesus no futuro das eras, ou seja, as eras da igreja, e como aquilo se desempenharia. Mas estas coisas têm que ficar desse jeito, para que assim algum incrédulo seja apanhado. Então, a revelação de Jesus Cristo, no parágrafo 40, deixa eu ler o parágrafo 37, o irmão Brana disse assim: Pai, Filho e Espírito Santo são somente títulos, não são nomes. Por isso é que batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é um nome, não um título. É o nome desses títulos. Tal como quando você toma um menino recém-nascido e dá-lhe um nome. Menino é o que ele é, filho é um título, e então você lhe dá um nome. João Henry Brown,
não se batize somente no nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo, e também houve, antes de Jesus, nosso Salvador. Porém, somente há um que é nascido Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Parágrafo 40. Deus tem muitos títulos: nossa justiça, nossa paz, ser eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, tem somente um nome humano. Esse nome é Jesus. Amém? Então o profeta mostrou com muita clareza a visão de Patmos no parágrafo 74. Vou ler só o finalzinho. Não houve conquistador antes dele, falando de Jesus, né? Antes dele. E não há ninguém fora dele. Só ele é o Salvador e Redentor. Ele é o único Deus. Senhor Jesus Cristo é seu nome. A era de Esmirna, também só o finalzinho aqui. Nada é mais do que simplesmente Deus. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. A era de Filadélfia, 124. Escreverei sobre ele, que eu estava dizendo, escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Bem, ele é Deus conosco, o Emanuel. Mas este não foi o nome dado a ele. Chamarás o seu nome Jesus. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeste. Por conseguinte, o nome de Deus é Jesus, porque este é o nome no qual ele veio. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. A era de Laodiceia, parágrafo 56. Mais para o final do parágrafo, então ele disse assim, o profeta: e agora, nesta última era, temos regressado à revelação principal, a revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira, que é Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há somente um Deus, e seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Então, será que, depois de tantas declarações, na abertura dos selos em 63, o profeta seria tão contraditório? E anunciar outro nome, ou deixar de anunciar para que outros anunciem? Será que Deus equivocou quando ele disse que seria tudo revelado na voz do sétimo anjo? Então o irmão Branham disse assim: um homem correndo da presença do Senhor. E quando vemos algo ser apresentado, acho que de vez em quando, eu acho que em vez de apenas fugir, dizer, bobagem, eu não poderia crer em nenhuma coisa como essa. Eu não poderia crer nisso, porque não toma a Bíblia e senta-se e a encara. Estude-a. Você está aqui na reunião agora. Apenas dê uma olhada nela. Verifique-a você próprio, com a palavra. Verifique a palavra pela palavra. Esse é o único modo de fazê-lo, de fazê-la contar a verdade. E ela tem que contar a verdade de Gênesis a Apocalipse. Cristo é a revelação inteira. Nele, Cristo, toda a plenitude, a consumação de todas as profecias da Bíblia, cumprida incondicionalmente em Cristo Jesus, porque ele foi Deus manifestado em carne.
Amém? Então nós vemos que toda a revelação, toda a Bíblia inteira, a revelação inteira, toda a plenitude, ela foi cumprida incondicionalmente em quem? Em Jesus Cristo. Toda ela. Eu estou tomando isso, irmão, porque em Cristo é a revelação de todas as coisas. Você pode ouvir grandes homens dizer que agora Jesus tem um novo nome, que esse nome é para revelação. E onde está as Escrituras que mostra isso? A Bíblia disse que seria revelado na voz do sétimo anjo, não no nome de William Branham. Claro que o nome está falando da pessoa. Deus trabalhou nesta pessoa, mas não quer dizer que esse é o nome de revelação. A revelação da palavra de Deus é o próprio Deus que a revela. Rendo-te graças, Pai, porque escondeste estas coisas dos grandes entendidos e as revelaste aos pequeninos. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou carne ou sangue, mas o Pai que está no céu. Agora o Pai é esse grande Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele vos conduzirá em toda a verdade. Então eu posso ver o Espírito Santo manifestado no sétimo anjo, tornando o ministério dele, um ministério profético, e revelando toda esta ciência de Deus, que está na onde? Está em Cristo Jesus. Então Paulo disse, Colossenses 2, versículo 2 e 3, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Onde está guardado toda a ciência e sabedoria, está em Deus e Cristo. Mas quem é Deus e Cristo? Um só, eu e o Pai somos um. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, olhando Cristo, quem é Cristo? Cristo é o Espírito Santo, é a unção. E nós sabemos que ele se tornou carne, mas agora entre os gentios, o ministério do Filho de Deus. O irmão Branham disse, ministério, Filho de Deus, é Deus em espírito trabalhando nas eras da igreja. Amém? Então o Espírito Santo, nesta hora final, revelando na boca do sétimo anjo, todos esses mistérios que a Bíblia guardou e reservou para esta hora. Amém? Glória a Deus. Então nós sabemos das manifestações de Deus, Deus trazendo as suas promessas, trabalhando o seu plano de redenção. Então usa-se para mostrar que Deus tem outro nome, e que esse nome foi acrescentado pelo HM, tudo bem, isso faz parte de Deus. Então, olhe bem. Personificação do cristianismo, parágrafo 207. E Abraão, com 100 anos de idade, se inclinou no seio de Deus. E Sara, ele e Sara sendo um, naturalmente começou a considerar e afagar e aceitar a palavra de Deus. E o que aconteceu? Deus transformou em um jovem, ele e sua esposa, e eles trouxeram um filho, Isaque, pois através de Isaque veio Cristo, o qual Deus abençoou
o mundo. Ele foi feito Pai das nações. Amém? Então Deus abençoou Abraão, ele teve Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio os patriarcas, né? Dos patriarcas da linhagem de Judá, lá na frente nasceu Cristo. Vê como que Abraão se tornou pai de multidões. Agora isso por fé, passou gerações e agora, de uma maneira espiritual, em Cristo Jesus. Ele abençoou o mundo é abençoado em quem? É em Cristo, não é verdade? Abraão restaurado. Parágrafo 45. Abraão, quando fielmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abrão. Disse: você não será mais chamado Abraão, mas será chamado Abraão. Lhe deu parte de seu nome. Passou seu nome para Elohim, HM. Em outras palavras, eu sou pai de todas as coisas, veio? E eu te faço pai das nações. E então eu mudei e te dou parte do meu nome, pai das nações. AOHM, veio? Elohim, Abraão. Essa é uma boa sentença. Você já pensou nisso? Um grande evangelista chamado Graham, Graham, Billy Graham. Pense nisso. Como Deus, em sua misericórdia, ele já sabia as coisas que ele fez. Então, sendo Deus o Criador, o Pai de todas as coisas, através da semente que ele traria, a semente da posteridade, como disse Paulo em Gálatas, não das posteridades, mas da posteridade, como falando de uma, que é Cristo, onde seríamos abençoados. Efésios, capítulo 1, em Cristo fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Essa é a semente da posteridade. Então Abraão se tornou nisso pai das nações, HAM. Agora nós sabemos que isso quer dizer pai de multidões, e foi o que Deus manifestou em Abraão. Mas aqui não está, você entendeu aqui falando que é novo nome de Jesus? Não, o irmão Brano estava explicando que Abraão, HAM, parte do nome de Deus. Agora, se Deus se tornou homem, e como homem o seu nome foi Jesus, após a sua morte e ressurreição, esse Jesus foi feito Senhor e Cristo. E nele temos todas as bênçãos celestiais. Então, se agora Jesus tem o nome de Deus, você recebeu parte do nome de Deus, ou não? O que é você? Você é um cristão. O que é cristão? Deriva-se de Cristo. O nome dele é Jesus. Ele é Jesus Cristo, então nós somos chamados cristãos, em outras palavras, vamos dizer cristos. Amém? Então Sara foi abençoada ao crer na palavra junto com Abraão, e eles foram renovados, e o filho veio. Então diz a palavra que nós estávamos em Cristo. Não é verdade? Paulo disse que nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Então, se aqui nós estamos redimidos por ele, recebendo o nome de bênção, de redenção. O irmão Brana disse que a noiva ela se torna a senhorita Jesus Cristo, a mulher abençoada nele. Mas que nome? Neste nome que ele recebeu humanamente, mas esse nome humano se tornou Senhor e Cristo. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Mensagem perseverante. Agora cremos que toda a Bíblia
é a infalível palavra de Deus. Cremos que ela é a revelação de Jesus Cristo, revelando-se no Antigo Testamento pelos profetas, Deus dando-se no Antigo Testamento, testamento pelos profetas, Deus dando a conhecer por meio de seu Filho, Jesus Cristo, e habitou nele, e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, morreu, foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao céu, e está aqui de volta, na forma de Espírito Santo, Deus habitando. Em tempos passados, Deus acima de nós. Em Cristo, Deus conosco, agora Deus em nós. É Deus voltando no homem para adorar e ser adorado através do homem, a agência de Deus. Deus não faz nada fora do homem, como seu agente, seu ajudante. Então, o irmão Brana disse, tudo que Deus escolheu usar o homem. Ele podia ter escolhido o sol, a lua, a natureza, mas ele escolheu o homem. Ele não escolheu objetos, ele escolheu o homem. Então ele trouxe o profeta em Gálatas 4, ele mostra o quinto de Efésios, que ali há pastores, evangelistas e mestres. Então Deus sempre manifesta por meio do homem. Então, por meio do sétimo anjo, ele traria a conhecer todas as coisas. E então o sétimo anjo ele pôde revelar somente este nome. Meus irmãos, vou gastar um pouquinho mais do tempo. Estou terminando. Perguntas e respostas. Número 3. Perguntaram para o irmão Brana: tem o nome do Senhor, ou tem o nome do Senhor mudado nas diversas dispensações? Em outras palavras, Deus mudou o seu nome nas dispensações? Então o irmão Brana diz: sim, sim. Ele uma vez foi chamado de Eu Sou, ele foi chamado de Jeová. Ele mudou muitas vezes. Agora guarde isso. A última vez que foi mudado foi quando Deus se tornou carne e tomou um nome humano. Amém? Quando ele mudou pela última vez, o irmão Brano disse: não vai mudar de novo. Ele tomou quando ele se tornou carne humana. Jeová, Eu Sou, todos estes são títulos para o nome. Veio? Você foi batizado em nome de Jeová, isto teve que ser o nome de Jesus Cristo. Você foi batizado em nome de Jeová Rafá, Jeová Manassés, Jiré, e todos estes, isto teve que ser o Senhor Jesus Cristo. E quando que essa mensagem? Ela foi pregada em 64. Então, se Cristo mudou de nome no ano de 63, o profeta tinha que anunciar essa aqui em 64. Você leu as antigas lá, das eras da igreja, agora eu estou lendo um após a abertura dos seus. O profeta confirmando isso. O lugar de adoração escolhido por Deus, parágrafo 104, a segunda parte do parágrafo. A única área de segurança que há é naquele Cordeiro de Deus. Só nele há salvação. Não é nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma pessoa, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum homem santo, ou nada, lugar santo. É no Santo Deus, o Senhor Jesus Cristo, onde Deus colocou o seu nome, em um ser humano para a redenção, o qual pagou o preço por nós, pecadores. Esse é o único lugar
onde há salvação. É nessa rocha que eu estou firmado. O único lugar de adoração provido por Deus. O filho sempre toma o nome de seu pai. Eu vim à terra em nome de um Brana, porque meu pai era chamado Brana. Jesus disse: eu vim em nome de meu pai, e vocês não me têm recebido. Desejam ter a referência onde isso está escrito? João 5,43. Então o pai pôs o seu próprio nome, o qual é Jesus, em seu filho. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a casa. Ele é onde Deus escolheu pôr o seu nome. Deus nunca pôs o seu nome em mim. Ele nunca pôs na igreja, seja batista, metodista, católica, mas ele colocou o seu nome em Cristo, o Emanuel, ungido, e o nome está na palavra, porque ele é a palavra. Amém? Então, que é ele, a palavra interpretada e a manifestação do nome de Deus. Com razão, isto não tem revelado carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus te tem revelado isto, de quem eu sou. E sobre esta pedra edificarei o meu lugar de adoração, e as portas do inferno não poderão te arrebatar isto. Amém? Ó igreja do Deus vivente, ponha-se firme sobre este fundamento, em Jesus Cristo somente. Ó igreja, ponha-te firme sobre este fundamento, em Jesus Cristo somente. Você pode entoar o hino, porém, se não se entoa em Cristo a palavra, então estará em areia movediça e sem segurança. Porém, é sobre esta pedra, Cristo, minha palavra. Amém? Estamos edificados pela graça de Deus. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, quão grandes são essas verdades, Pai. Escondida de olhos de sábios grandes e revelada aos pequeninos, porque o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, da mesma forma que o Senhor revelou em todos os tempos, Pai, em simplicidade. O Senhor se revela na mesma simplicidade da sua palavra. Nós te glorificamos por isto, Pai, por esta hora, por esta revelação, pela vida do sétimo anjo que o Senhor enviou e já recolheu. E hoje esta mensagem, esta palavra revelada está em nossas mãos, está em nossos corações para mudar o nosso viver, mudar os nossos pensamentos, nossos atos e atitudes erradas, para voltar ao princípio original e com uma vida vivificada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Vivifica cada coração nesta noite e sela-nos com esta palavra, com esta revelação, Pai. É o que nós pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.